noite a todos. Quem puder, por gentileza, vamos colocar em pé para a gente adorar o nome do Senhor nessa noite. Hoje é o dia da nossa ceia. Que bom que você está aqui, é uma oportunidade que o Senhor nos deu, né? E é o que vamos chegar também de nós adorarmos juntos ao nome daquele que vive. Amém? Vamos lá? Aleluia. Seis Senhor Jesus. Veio de amar.
quero ser o instrumento, eu não quero os presentes, eu quero atuar, eu não quero ser egoísta, pois obrigado a te amar. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha na minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que Santo é. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a presença. Eu não quero ser artista, pois eu vou te amar. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero te amar, pois só existe um aqui.
vai ter, Senhor, aleluia. Deus maravilhoso, teu nome, Jesus. Nós não merecemos, mas tu és bom. Misericórdia não falha, bondade não falha. Aleluia. Receba a nossa bênção nesta noite, Senhor. Visita cada coração, mas aquele que sonda íntimo, mas aquele que conhece. Deixa a formação do reino, Deus, tu sabes de todas as coisas. Aquece o nosso coração nesta noite, nós precisamos te sentir. Perdido, Senhor, Jesus, aleluia. Amado da nossa alma, nós te desejamos. Aleluia. Temos sede de ti.
Nós nos colocamos diante de Ti para clamar pela nossa nação. Nós clamamos, ó Deus, pelas nações, porque Tu és o Deus das nações. Tu és aquele que um dia faz uma nação. Nós cremos, Senhor, no que nós já cantamos. Nós cremos, Senhor, e nós só sentimos a Tua presença. E neste momento, Senhor, nós declaramos, nós pedimos, Senhor, que a Tua presença invada aos quatro cantos das nações. Que a Tua presença, Senhor, tome cada rua, tome cada hospital. Que a Tua presença chegue, Senhor, até aqueles lugares onde estão as pessoas consumindo drogas. Que a Tua presença chegue aonde nós não podemos chegar, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus das nações. Tu vai aonde nós não podemos ir, Tu vai além da medicina. Nós intercedemos, ó Deus, para que a cura venha sobre esta nação. Nós não aceitamos, Senhor, esta pandemia. Nós não aceitamos o Covid, mas nós cremos que tudo isso está diante do Teu controle. Nós declaramos, Senhor, que mal algum chegará à nossa tenda, que praga alguma nos atingirá, porque Tu és o mesmo que prometeu isso ao Seu povo no passado. E essa promessa, ela permanece intacta, porque Tu foi, Tu é e Tu serás eternamente em todas as nações, o único e suficiente Salvador. Que as nações contemplem a Tua glória, que as nações recebam a Tua presença, que a cura chegue, que a libertação chegue, porque Tu és Yeshua, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós declaramos, Senhor, neste momento que feliz é a nação. Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor. cujo Deus é o Senhor. Agora nós levantamos um clamor em favor das nossas famílias. Cada família que está aqui, Senhor, cada família que está nos ouvindo, que a Tua glória e a Tua presença chegue nesses lares. Eu não sei, Senhor, o que cada família tem passado, o que cada família tem vivido, o que cada família tem pedido. Eu não sei quando a porta do quarto fecha e os joelhos se prostram e as lágrimas rolam. Eu não sei qual é o pedido, mas Tu sabes. Tu conheces, ó Deus. E neste momento, Senhor, nós intercedemos pelas nossas famílias, porque ela não provém do homem, mas ela provém de Ti. A nossa família do Senhor Jesus. A nossa família vem do Teu coração. E nós não aceitamos, Senhor, viver em sistema de desunião. Nós não aceitamos que nossos filhos saiam de casa. Nós não aceitamos que pais saiam de casa, que mães saiam de casa. Nós não aceitamos a separação, porque Tu és o Deus que restitui. E neste momento nós clamamos pela restituição das famílias. Nós cremos na restituição da família, porque Tu és o nosso Deus. A Deus, mães que choram, pais que choram, filhos que choram, que o choro do Senhor seja cessado nessa noite. Que eles contemplem, Senhor, a Tua glória. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. E Tu és a nossa manhã de esperança. Tu és a nossa manhã de vitória. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós determinamos, Senhor, a restituição da nossa família. Nós determinamos, Senhor, um novo tempo, porque nós cremos que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nós quebramos os laços, nós quebramos as correntes. Nós determinamos, Senhor, que a nossa família é Tua. Amém, Jesus, eu creio. E com as mãos erguidas,
sabemos em quem temos crido. Porque nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós determinamos neste momento que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Em todo tempo, mesmo que você ainda não esteja com a tua família completa na presença de Deus, eu quero que pela fé você veja os teus aqui junto com você, os teus aí do teu lado. Eu quero que você veja os teus adorando e exaltando ao Senhor. Porque nós não vivemos por vistas, mas nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Então determine de todo o seu coração, de toda a sua fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, aleluia. Estava frio, mas esquentou. Glória a Deus. Que esse fogo chegue aí no seu lar. Graça e paz a todos que estão aqui. Podem assentar. Graça e paz para você que está aí na nossa live. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Hoje o Senhor tem uma palavra para você. Quantos aqui pediram uma resposta para Deus? Quantos aqui se questionaram o momento que estão passando na sua vida? Se você fez essa pergunta durante os últimos dias, hoje o Senhor vai te responder. Amém? A palavra do Senhor está lá em João, no capítulo 9. João, capítulo 9. Aleluia. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Porém, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que de antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele disse: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Amém? João 9 vai nos contar a história de um cego de nascença que Jesus viu ele. Nós temos um outro cego que já foi bastante falado na Bíblia também, que foi o cego de Bartimeu. E existe uma diferença entre eles, porque o cego de Bartimeu, quando ele vê Jesus, ele começa a gritar e chamar a atenção de Jesus. Já esse cego, ele não chama a atenção de Jesus. Jesus o vê. Eu fui pesquisar para saber qual era a história do cego de Bartimeu e eu não descobri muitas coisas. Existem algumas especulações
de que Bartimeu ele não havia nascido cego. A Bíblia não relata se ele era um cego de nascença. E nos relatos que existem da história, que nós não sabemos se é verdadeira, é apenas uma especulação, diz que Bartimeu era filho de um general do exército, de alguém do exército, e que o pai havia se rebelado contra o povo romano, e por conta disso ele havia sido morto, e o filho teve os olhos furados. Apesar da história não ser concretamente dita como verdade, talvez isso justificaria o fato de Bartimeu ter chamado a atenção de Jesus. Porque quando nós não nascemos com algo, nós buscamos a reversão daquilo que contraímos ao longo do caminho. Bartimeu, ao que tudo diz a história, ele já havia experimentado a visão. Ele já tinha enxergado. E de repente ele perde a visão e isso traz uma certa insatisfação. Mas alguém que já nasce com algo, como no caso de João 9, deste homem, você acaba se acomodando com aquilo. Como você nunca viu, como você nunca fez, como você nunca provou daquilo, você acaba se acomodando com aquela situação. Você acaba não se importando. E isso muitas vezes acontece conosco. Nós nos acomodamos com algumas deficiências que nós temos. Nós nos acostumamos com algumas coisas que contraímos ao longo do tempo, pela convivência, pelo andar da carruagem. E nós não buscamos melhorar, e nós achamos que é daquele jeito, tá bom daquele jeito. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus está aqui. Jesus está passando e Ele já te viu. E do jeito que está, não vai ficar. Quando Jesus te vê, quando Jesus te olha, não tem como mais ser igual. E a palavra do Senhor vai dizer que, passando, Jesus viu um homem cego. Mas antes de dizer que ele era cego, Jesus vê um homem. Os discípulos automaticamente, pela humanidade, por ter uma ótica diferente de Jesus, porque Jesus tem uma ótica diferente da nossa ótica humana, os discípulos olham e eles já praticamente julgam e condenam. Por que ele é assim? Porque ele pecou ou o Pai? É uma coisa ou é outra? E Jesus diz assim: nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas isto aconteceu para que a minha glória fosse manifesta na vida dele. Muitas vezes as pessoas nos olham e nos julgam e nos condenam por aquilo que vê. Alguém vê algumas coisas, algumas dificuldades nas nossas vidas e já dizem assim: ah, com certeza está acontecendo isso porque ele fez aquilo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. Isso acontece na sua vida, sabe por quê? Por causa daquele pecado. Você lembra tantos anos atrás que você fez, que você cometeu aquele erro? É por isso, você está pagando. Mas daí vem Jesus com todo o seu olhar de amor, com todo o seu olhar de cuidado, com todo o seu olhar sem julgamento, e Ele diz: não, você errou, você cometeu erros, mas você se consertou. Mas eu olhei para você, você me olhou, e os laços foram quebrados. Não existe uma maldição. Não existe uma maldição hereditária que vai passando de pai para filho. Ah, porque lá os meus bisavós passaram por isso e eu também vou passar por isso. Não. Quando Jesus te vê,
As maldições são quebradas, os laços são desfeitos. Uma nova história começa na sua vida. E Jesus, ele vem para contrariar mesmo aquilo que você acha que você sabe, aquilo que os outros acham a seu respeito. Porque Jesus não vê você como os outros veem. Jesus vê você como você é. Ele vê você pela perspectiva dele. Glória a Deus. Ainda quando você era apenas um projeto no ventre da sua mãe, Jesus já te conhecia. Ele sabe por todos os caminhos que você andou. Ele sabe os erros que você cometeu. Ele sabe do seu pecado. Mas ainda assim, Ele olha para você, enquanto muitos dizem: olha lá o pecador, olha lá o perdedor, olha lá o pobre. Deus olha para você e diz: filho, escolhido, profeta. Quando Samuel vai ungir Davi, Deus diz isso a ele: não se atente pela aparência, porque você não consegue ver o que eu vejo. Muitos viam um simples pastor de ovelhas, pequenininho, sem muita aparência, esquecido. Mas Jesus olhava para ele e via um rei. Jesus olhava para ele e via aquele que derrotaria o gigante. Porque Davi era alguém escolhido por Deus, apesar dos seus pecados, apesar da sua humanidade. Mas Jesus olhou para ele. Quando Jesus nos olha, as situações mudam. Então, Jesus vai até aquele cego, aquele homem cego. E Jesus faz uma coisa que talvez muitos de nós ficaríamos surpresos. Não sei se nós deixaríamos que fizessem isso conosco. Pegar um cuspe, cuspir na terra, misturar e passar nos olhos. Que coisa estranha. Que coisa esquisita, né? Mas o cego em nenhum momento dá uma negativa para Deus. O cego se posiciona e deixa que Deus faça aquilo. E Deus faça aquele lodo dos olhos do cego. E após passar o lodo, Deus diz: agora você vai e se lave no tanque de Siloé. As lutas na nossa vida, elas vêm para evidenciar a glória de Deus. Elas vêm para que a gente reconheça a nossa humanidade e reconheça a grandeza de Deus nas nossas vidas. As lutas vêm para mostrar o quanto somos pequenos e o quanto precisamos do Senhor todos os dias. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos e a gente não vai entender. Eu não vim aqui para eu dizer para você o porquê você está passando pelo que você está passando, o porquê você está vivendo tempos tão difíceis, mas eu estou aqui para dizer que Deus está no controle de toda essa situação. Essa mistura de saliva e lodo, isso significa o processo. Jesus poderia curar aquele cego apenas passando por ele. Apenas a sombra de Jesus poderia curar aquele cego. Mas Jesus para diante dele. Jesus faz aquela mistura. Jesus passa nos olhos do cego. E Jesus pede que ele vá se lavar no tanque. Porque para você receber o milagre, para você receber a cura, você precisa passar pelo processo. Você precisa confiar no processo.
Eu fico imaginando aquele cego caminhando até o tanque de Siloé. Talvez muitos riam dele. Além de cego, ele está com os olhos todos sujos de lama. Outros mais amáveis talvez tenham tentado avisar: olha, você está com os olhos sujos. E talvez ele tenha respondido: eu sei. É que foi um homem chamado Jesus. Ele disse que vai me curar, mas eu tenho que ir lá no tanque para me lavar. Eu preciso passar pelo processo para eu receber de Deus aquilo que eu venho pedindo em oração. Você precisa confiar em Deus, acreditar. E será que a nossa fé tem sido suficiente? Será que você tem feito a sua parte? Porque Deus fez a dele. Deus viu o homem. Deus passou o lodo no homem. Mas ele precisou caminhar até o tanque para ser curado. Deus tem te sustentado. Deus tem te dado saúde. Deus tem te guardado das mais diversas armadilhas de Satanás. Deus não tem deixado faltar nada na sua mesa. Deus tem te dado o pão de cada dia. E você tem feito a sua parte? Você não vê, mas Deus está trabalhando. Deus está cuidando de você. Nos versos seguintes, a palavra vai dizer que muitos, após o cego ter se lavado, muitos olharam para ele e diziam: mas não é aquele mendigo? Não é aquele que ficava mendigando? Não é aquele cego? Porque as pessoas olhavam para ele e viam a deficiência dele. As pessoas não olhavam para ele e viam um homem. As pessoas olham para nós e veem os nossos erros. Muitas pessoas, elas olham para nós e veem os nossos erros do passado. Lembram de nós por aquilo que nós fizemos. Mas elas não conseguem ver a nossa mudança, o nosso milagre, porque estão cegas. Não fisicamente, mas espiritualmente. Hoje Jesus quer dar a visão para vocês verem e contemplarem a glória do Senhor. Hoje Jesus quer que as vendas sejam tiradas e que você possa contemplar as maravilhas do Senhor. Muitas vezes você tem se perguntado, e talvez você tenha até achado que você não é digno de estar na presença do Senhor, que você não é digno de ser usado pelo Senhor por aquilo que você passou, por aquilo que você viveu. Mas você está aqui, ainda achando que você não é digno. Você vem à casa do Senhor, você ouve louvores. Houve um tempo da minha vida em que eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor. E eu lembro que eu ia para as festas, eu bebia, eu fazia as minhas coisas que desagradavam a Deus. Mas volta e meia eu queria ouvir um louvor. Volta e meia eu queria ouvir a palavra do Senhor. Volta e meia eu estava na igreja. Não era frequente, mas eu estava lá. E eu achava que não tinha mais jeito para mim, que ia ser aquilo pro resto da vida. Até que Jesus me olhou. E Ele me fez entender que não tinha mais jeito para mim mesmo, mas não tinha mais jeito para eu permanecer no mundo, porque eu sentia saudade do céu. Todos os dias nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Paulo já dizia: o bem que eu preciso fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço sem querer. É uma luta diária contra nós mesmos. É uma busca constante para sermos parecidos com Ele,
para sermos o que Ele seria, para fazermos o que Ele faria, para dizermos as palavras que Ele diria. Os fariseus, esse assunto chega até os fariseus e eles, claro que não acreditam no que está acontecendo. E eles vão e chamam o homem para perguntar o que aconteceu. E ele diz então: foi assim, um homem chamado Jesus pegou, cuspiu assim na terra, mexeu, passou no meu olho, falou para mim no tanque, eu fui, lavei e agora eu estou vendo. E eles ficam encabulados com aquilo, porque aquilo que Jesus faz é simples. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Que louco isso! Uma saliva e um pouco de terra curaram o cego. E eles mandam chamar o pai e a mãe, porque eles queriam saber se realmente ele era um cego de nascença. Então as coisas começam a acontecer e o homem começa a ficar em evidência, porque é assim que acontece. Enquanto você não está vendo, você passa despercebido. Enquanto você está na balada, enquanto você está passando por dificuldades, enquanto você está fazendo tudo errado na sua vida, ninguém olha para você. Mas quando você se conserta, quando você começa a ir para a igreja, quando já não ouvem mais música na sua casa, mas ouvem louvores, quando olham para você e veem você todo bem vestido, sem aquelas roupas vulgares que chamam a atenção, as pessoas começam a se indagar. Porque quando Jesus te olha, as coisas mudam. Você muda e os olhares das pessoas também. Você aparece com um carro, se antes você aparecesse com um carro, tanto faz. Mas agora que você está diante da presença de Deus, se você aparece com um carro, ele já começa a se questionar: será que está pagando certo? Nossa, cada dia está com uma roupa. Nossa, por que esse sorriso na cara? Porque quando você começa a ver, aí o problema começa. E foi assim, esse homem, ele era um mendigo pedindo esmola na porta de um templo. E ninguém ligava para ele. Mas quando ele passou a ver, ele foi chamado até para dentro do templo, onde ele não podia entrar quando ele era cego. Os pais chamam e os pais ficam com medo de serem expulsos da sinagoga. E eles dizem: olha, ele já é de maior, ele já tem idade para responder por ele mesmo, pergunta para ele. E eles perguntam pela segunda vez: o que foi que aconteceu? E ele disse então, talvez ele já tivesse até sem paciência de tanto que ele respondeu. Ele disse então, foi assim, um homem chamado Jesus cuspiu na terra, mexeu, fez um lodo, passou no meu olho, eu fui lá, lavei e fui curado. E eles: não, mas não é possível, esse homem é um pecador, não, ele não pode ter feito isso. Como que foi? E eles perguntam novamente pela terceira vez. E ele diz: olha, então foi assim, Jesus foi lá, cuspiu, mexeu, passou no meu olho, eu lavei e agora eu vejo. E eles insistem: mas isso não pode acontecer, esse homem não é da parte de Deus, ele é um pecador. E então o cego, o homem que era cego, ele dá a maior de todas as respostas. Ele diz: olha, se ele é pecador eu não sei, só sei que antes eu não via e agora eu vejo. O que o cego está querendo dizer é: eu não sei do que você está falando. Você fala daquilo que você sabe e eu falo do que eu sei. O que eu sei é que Ele me libertou. O que eu sei é que agora eu posso ver. As pessoas, elas vão criticar a sua fé.
Elas vão dizer: não é possível que você era daquele jeito e agora você está assim. E não adianta a gente discutir, porque elas vão falar daquilo que elas sabem e daquilo que elas vivem. Nós vamos falar daquilo que nós experimentamos. Nós experimentamos a presença de Deus. Nós entramos no Santo dos Santos, e quando nós entramos no Santo dos Santos, em outro lugar a gente não pode mais viver. E ainda que você desvie o caminho, Deus dará um jeito de colocar um retorno lá na frente para você voltar. Aleluia. Esse cego, esse homem, que já não é mais cego, ele é expulso do templo. Ele, ao contrário dos pais, não tem medo de declarar quem é Jesus. Quando perguntam para ele o que ele acha que é aquele homem, ele diz: eu acho que é profeta. Ele não tem medo porque ele já não entrava no templo. Então tanto faz para ele estar lá dentro ou não. Ele é expulso de lá. E quando ele sai do templo, Jesus espera ele lá fora. Jesus está lá fora. Eu quero dizer que quando Jesus te olhar, você vai ser expulso de alguns lugares. Você vai ser expulso de algumas amizades, porque algumas coisas não servirão mais para você. Mas não se sinta sozinho, porque Jesus te espera do lado de fora. Jesus te espera para caminhar contigo. Jesus te espera para se revelar a você. Porque o cego não sabia quem Jesus era. Esse homem não sabia quem era Jesus, porque ele estava cego, ele não viu. Ele apenas ouviu um homem falando com ele. Quando ele sai do templo e ele encontra um homem, ele não sabe que aquele homem é o dono do milagre. E daí Jesus pergunta para ele: crês tu no Filho de Deus? E ele responde: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Hoje Jesus fala contigo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Aquilo que você tem pedido a Ele no teu quarto, em oração, dentro do seu carro, quando você caminha pelas ruas, quando você está dentro do seu ônibus, no seu trabalho. Talvez a tua família não te veja, não olhe para você. Talvez o seu chefe não olhe para você. O vizinho não olhe para você, a sua esposa não olhe para você, o seu marido, os seus filhos não olhem para você. Mas eu quero dizer que Jesus está olhando para você. E Ele te vê exatamente como você é. E o que Ele diz para você nessa noite: eu quero tirar o lodo que está no seu olho. Porque eu sou aquele que dá a ferida, mas eu sou aquele que cura. Eu sou aquele que abate, mas eu sou aquele que exalta. Eu sou aquele que dá a doença, mas eu sou aquele que dá a cura. Eu sou aquele que tira e que devolve em dobro. Foi assim com Jó. Chegou o tempo de nos posicionarmos como Jó e descredenciarmos o inferno. Jó, no seu pior momento, ele olha e diz: Deus me deu, Deus tomou. Satanás estava do lado esperando que Jó declarasse: Deus me deu e Satanás me tirou. Mas Satanás não tirou. Porque nada acontece nas nossas vidas sem que passe pelo olhar do Senhor. Então Jó, ele se levanta e ele declara: Deus deu e Deus tomou. E descredencia o inferno. Que hoje você possa descredenciar o inferno da tua vida. A tua luta não é para te destruir, não é para te desmotivar, não é para te envergonhar.
A tua luta é para que a glória do Senhor seja manifestada na sua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se tiver pão na mesa, nós vamos adorá-lo. Se não tiver, nós continuaremos adorando. Quando a doença chegar na nossa porta, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Porque enquanto você glorifica, a sua vida vai se enchendo de glória. Cada glória que você dá vai enchendo de glória. É glória, é glória. Deus, eu não tenho pão, glória. Eu não tenho dinheiro, glória. Eu estou doente, glória. Está difícil, glória. E quando essa glória toma conta da sua vida, o pão vai chegar. As portas vão se abrir. Porque não existe mal que resista à glória do Senhor. E hoje é o dia que o Senhor te convida. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia, dia da nossa reunião, da nossa comunhão. E é o dia que o Senhor quer que você tenha um relacionamento com Ele. É o dia que o Senhor te convida a vir para o tanque. Vem se lavar no tanque. Vem tirar o lodo que está nos teus olhos. Vem contemplar a glória do Senhor. Para que nós possamos dar graças como esse homem deu. Independente das oposições, independente da expulsão dele do templo, ele continuou dando glória ao Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não vi, mas o Senhor viu. E o que eu posso te dizer é que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos, que fez paralítico andar, que fez cego ver, surdo ouvir, mudo falar, fez mulher estéril dar à luz. O mesmo Deus que se sentou no poço com aquela samaritana é o mesmo Deus que está aqui. E Ele quer derramar sobre a sua vida a graça dEle, para que você seja limpo, para que você seja restaurado. Muitas vezes Ele vai restituir aquilo que foi perdido. Outras vezes Ele vai fazer tudo novo. Porque é assim que Ele faz. É a vontade dEle e não é a nossa. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Receba a cura espiritual, a cura física. Receba a bênção. Saia daqui tomando posse daquilo que você venha buscar, porque hoje o dono do milagre passou por aqui e Ele te viu. Ele olhou para você. Aplauda o Senhor. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a você que esteve aqui com a gente, a você que esteve nessa live, vocês sem destaque. Mais obrigado a todos vocês. Estamos no culto de ceia e neste momento nós vamos entrar para o ato da ceia. Não é santa ceia, gente, é ceia. Porque a ceia não é santa. Quem é santo é o Senhor da ceia. O que nós vamos fazer aqui é um ato simbólico. E todos irão beber, todos irão comer. Amém? Juninho, eu não sou batizado, bebe. Juninho, mas eu pequei, como? Eu vou só dar uma referência, porque eu não vou abrir a Bíblia, mas em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine o
o homem a si mesmo. Vai passar perto de você o pão, vai passar perto de você o cálice, e você faça uma análise. E a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e depois coma. Examine e depois beba. Amém? Todos nós iremos tomar o pão e comer, todos nós iremos tomar o cálice e beber, porque assim nós estaremos relembrando. Por isso, remember, viu, mãe? Say remember. Remember é relembrar, é lembrar da morte, da ressurreição, e que um dia Ele voltará para buscar o seu povo. Interessante, enquanto a Lani ministrava, a diaconisa Lani estava ministrando, eu estava me perguntando por que o Senhor fez um lodo por baixo e colocou no olho do servo. Como ela falou, podia simplesmente falar assim: vê. O Bartimeu foi assim: vê. Dá a sensação, qual que é a matéria-prima do homem? Qual que é a matéria-prima do homem? O barro. Então Deus, Ele fez o homem daquele jeito, mas tinha uma parte que faltava nele. Aí o Senhor vai lá, gosta no chão, pega o lodo e fala assim: tem uma parte que eu não coloquei nele, eu vou colocar hoje. E Ele coloca a visão do céu. Aleluia. O Senhor manda te dizer nessa noite que tem uma parte que falta em você, Ele está colocando hoje. Se coloque de pé nessa noite, diaconisa Inês. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Repete comigo: graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, Pelo pão pelo pão e pelo cálice. e pelo cálice. Em nome do teu Filho Em Jesus. nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pode me entregar. Aleluias. Cante comigo. Mais que Glórias. mais que alegre, Siga esse sangue. sim, nesse sangue lavado, Mais vai cantando comigo, sem crise de consciência. Pegue o pão e o cálice. Salvo. Você vai ver como você vai se sentir aliviado nessa noite. O inimigo tem lançado tanta coisa contra você, mas nesta noite, oh glória, o Senhor tem um encontro com você. Aleluia, oh glória. Se nesse sangue, se nesse sangue